Você insiste, segura firme, luta contra a maré, mas no fundo sabe que não é força, é medo. O apego não é amor, não é coragem, é prisão. Ele te amarra a situações que já morreram, a pessoas que já se foram, a histórias que não existem mais. Você continua repetindo o mesmo gesto, segurar, mas segurar algo que já não existe só te enfraquece. Marco Aurélio escreveu: a perda não é outra coisa senão mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Mas você insiste em não mudar, e é isso que está te matando por dentro. Hoje quero que você enxergue o apego pelo que ele realmente é, uma fraqueza disfarçada de insistência, e quero que você aprenda a soltar. Antes de prosseguirmos, quero que faça algo simples, mas poderoso. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões que transformam. Vá até a área de comentários e escreva: eu escolho soltar o que me prende. Essa não é apenas uma frase. É um compromisso silencioso com a sua própria liberdade. Agora, vamos começar. Número 1. Quando você insiste, você se apaga. Insistir pode parecer virtude. A sociedade te ensinou que nunca desistir é sinal de força. Mas existe uma linha tênue entre perseverar e se autodestruir. Nem toda insistência é coragem. Muitas vezes, ela é só a incapacidade de aceitar que algo acabou. Quando você insiste em segurar aquilo que já morreu, você começa a desaparecer. Aos poucos, se apaga. Seu brilho se esvai, porque toda sua energia é drenada em algo que não responde mais, que não retorna, que não existe como você idealiza. Você se esgota tentando reacender uma chama que já virou cinzas. E o mais cruel é que você chama isso de amor, de fidelidade, de lealdade. Mas, na verdade, é uma forma lenta de suicídio emocional. Cada vez que você insiste em reviver uma história encerrada, você está sacrificando o presente e assassinando possibilidades futuras. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que o desperdiçamos muito. Essa frase se aplica como um golpe aqui. Não é o tempo que te falta, é a clareza. Você o desperdiça insistindo no que não é mais seu, no que já não tem vida, no que só existe dentro da sua cabeça. A insistência não te fortalece. Ela te diminui, porque a cada tentativa fracassada, sua autoestima é corroída. Você começa a acreditar que não é suficiente, quando na verdade o problema nunca foi você. Foi a sua recusa em aceitar que a história terminou. Persistir no impossível não é resiliência, é autoabandono. É uma recusa em se respeitar. É um ato silencioso de autodestruição, disfarçado de luta pelo que eu quero. Mas não existe vitória em lutar contra a realidade. Você só se apaga pouco a pouco até virar sombra de si mesmo. Soltar, por mais doloroso que seja, é o único caminho que reacende sua chama. A vida não floresce onde você insiste em manter raízes mortas. Enquanto você desperdiçar energia com o passado, o presente continuará te escapando pelas mãos. Insistir é morrer devagar. Soltar é voltar a viver. Número 2. O apego é uma forma de covardia. O apego costuma ser confundido com amor, com entrega, com intensidade. Mas a verdade é que, por trás do apego, quase sempre está escondido o medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de olhar para dentro e perceber que você não sabe lidar com o vazio. O apego é uma tentativa desesperada de preencher esse buraco interno. Você não se agarra tanto ao outro porque ele é indispensável, mas porque você não acredita que é capaz de caminhar sem ele. É covardia travestida de devoção. É duro ouvir isso, mas o apego não é sobre quem você ama. É sobre a sua incapacidade de sustentar a si mesmo. É sobre a sua recusa em encarar a solidão. Quem se apega demais não teme a ausência do outro. Teme o encontro consigo mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E o apego mostra exatamente o contrário.
Você não é senhor de si, você é refém da presença de alguém ou de algo que te dá a ilusão de completude. Mas essa ilusão é frágil e você sabe. No fundo, você não está lutando por amor, está fugindo do silêncio. O apego é a recusa em enfrentar o deserto interno. É como um soldado que abandona a própria espada para se esconder atrás do escudo de outro. É a covardia de não lutar a batalha mais importante, a de se tornar inteiro por si só. O mais paradoxal é que o apego não protege. Ele destrói. Porque quanto mais você se prende, mais você entrega poder. E quanto mais poder você entrega, mais frágil e dependente se torna. O apego enfraquece a alma, porque a condiciona a algo externo, que nunca esteve sob o seu controle. Coragem não é segurar. Coragem é soltar. É olhar para dentro e aceitar o desconforto da ausência, a dor da separação, o vazio que sobra. É atravessar esse vazio e descobrir que, na verdade, você não precisava de muletas para continuar andando. O apego é covardia. A liberdade nasce quando você decide encarar o silêncio sem fugir dele. Número 3. O controle é uma ilusão cruel. Você acha que pode controlar tudo, suas emoções, os outros, os acontecimentos, mas essa é uma das maiores mentiras que a mente humana se conta. O controle é sedutor porque dá a ilusão de segurança, mas na prática é uma armadilha silenciosa. Quando você insiste em controlar, está, na verdade, lutando contra o fluxo natural da vida. Você tenta prender a água com as mãos, e quanto mais força aplica, mais ela escapa. Pessoas que você ama não se prendem. Resultados não podem ser garantidos. Eventos não se submetem à sua vontade. Apegado ao controle, você vive com tensão constante. Cada falha se torna um terremoto emocional, cada imprevisto, uma traição pessoal. O que você perde de vista é que o mundo não tem obrigação de se encaixar na sua expectativa. A dor não vem do evento em si, mas da tentativa frustrada de domá-lo. Epicteto ensinava: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a linha tênue que separa a liberdade do sofrimento. O que depende de você? Suas escolhas, suas atitudes, sua postura diante da realidade. O que não depende? Tudo o mais. A vida dos outros, o curso do tempo, os acontecimentos que fogem ao seu alcance. Insistir em controlar é abdicar da própria paz. É gastar energia vital em algo que nunca será seu. É como tentar agarrar nuvens com mãos vazias. A frustração, a ansiedade e o desgaste que surgem desse esforço constante não são sinais de fraqueza, mas de ilusão. A força real nasce da aceitação. Aceitar que o mundo tem sua própria lógica, que pessoas têm vontades próprias, que nem tudo será como você planejou. Aceitar que soltar o controle não é fraqueza, mas inteligência. Soltar não significa desistir. Significa escolher onde colocar sua energia de forma que ela realmente transforme algo. O controle é cruel porque promete segurança e entrega sofrimento. A liberdade surge quando você aprende a diferenciar o que é seu do que nunca poderá ser e concentra-se apenas no que realmente depende de você. Número 4. O preço invisível do apego. O apego tem um custo silencioso. Ele não aparece em notas fiscais, nem se anuncia com sinais óbvios. Mas cada segundo gasto segurando algo que não te pertence realmente deixa marcas profundas. Ansiedade, insônia, frustração, exaustão emocional. Tudo isso é pagamento que você faz sem perceber. Quando você se apega, cada gesto, cada pensamento e cada expectativa se tornam dívida para a sua alma. Você vive em alerta constante, sempre temendo perder aquilo que já perdeu. O coração fica tenso, a mente sobrecarregada e mesmo os momentos de alegria carregam sombra. A vida se transforma em uma série de compromissos com o passado, em vez de encontros com o presente. Sêneca dizia: a vida, se bem aproveitada, é suficientemente longa, mas mal empregada nunca basta. O apego é exatamente isso.
mal empregá-la. Cada tentativa de manter algo que não te pertence, cada esforço para não soltar, é um investimento em dor. O que poderia ter sido energia para crescer, criar, explorar, é desperdiçado em resistência. O preço do apego não se paga de uma vez. Ele se acumula invisível, silencioso, até que você se percebe exausto, vazio, como se tivesse carregado um peso que nunca foi seu. Ele drena sua força, corrói sua confiança e te afasta de possibilidades que só surgem quando a mão relaxa e solta. Mas existe uma saída. Reconhecer o custo é o primeiro passo para a libertação. Ao perceber que insistir não é coragem, mas cobrança cruel contra si mesmo, você encontra a força para mudar. Soltar não é derrota. É a única forma de recuperar o que foi perdido. Energia, clareza e paz interior. O apego cobra caro, mesmo quando você não vê. Ele extrai de você tudo que poderia florescer em liberdade. E a única forma de parar de pagar essa dívida invisível é aceitar. Nada do que você insiste em segurar vale mais que a sua própria força e serenidade. Número 5. Soltar não é desistir, é escolher viver. Existe um equívoco comum. Acreditar que soltar é fraqueza, que abrir mão significa derrota. Mas o estoicismo ensina o contrário. Soltar é um ato de coragem. É uma decisão consciente de priorizar a vida, em vez da ilusão de controle. Quando você insiste em segurar, gasta energia tentando manter algo que não se sustenta. Cada gesto de apego é uma corrente invisível ao redor do seu coração. Você permanece preso a lembranças, expectativas e desejos que já não têm força ou reciprocidade. E enquanto isso, a vida real passa ao lado, desperdiçada, silenciosa, esperando por sua atenção. Soltar não é se render, é redirecionar a força para aquilo que realmente importa. Você mesmo, sua liberdade, seu crescimento. É dizer: eu não preciso de muletas externas para me sentir inteiro. É perceber que nada externo define seu valor ou sua paz interior. A vida não espera por quem insiste em viver no passado. Cada vez que você solta, abre espaço para novas experiências, para encontros genuínos e para a própria reconstrução. A beleza na liberdade que nasce quando você deixa ir, porque o vazio que sobra não é ausência definitiva, é espaço para recomeço. Marco Aurélio dizia que o mundo está em constante mudança e que resistir a isso é lutar contra a própria natureza. Soltar é alinhar-se com a realidade. É compreender que a dor de abrir mão é passageira, mas a força e a clareza que você conquista permanecem. Escolher viver é escolher a vida como ela é e não como você gostaria que fosse. É permitir-se respirar sem o peso do que não volta. E caminhar com passos firmes, rumo a algo que você pode realmente tocar e transformar. Soltar não é desistir, é a primeira vitória real sobre o apego. É recuperar energia, paz e coragem. É, finalmente, se tornar senhor de si mesmo. Número 6. A solidão como caminho de reconstrução. O apego nasce do medo da solidão. E por isso, muitos fogem dela como se fosse um castigo. Mas a solidão não é inimiga, é território fértil. É no silêncio que você finalmente se encontra, que descobre quem realmente é quando ninguém mais está olhando. Quando você insiste em cercar-se de distrações, opiniões alheias ou dependências emocionais, você bloqueia o crescimento. A solidão força você a olhar para dentro, a confrontar pensamentos, medos e desejos que a correria da vida costuma sufocar. É desconfortável, sim, mas é necessário, porque apenas nesse vazio você encontra espaço para reconstruir-se. Na solidão, a alma aprende a ser autossuficiente, aprende a sustentar-se sem precisar de aprovação ou presença externa. Marco Aurélio nos lembra que a alma se fortalece quando aprende a depender menos do exterior. É nesse estado de independência emocional que você se torna resiliente.
O apego enfraquece, a solidão fortalece. É paradoxal. Quanto mais medo você tem de ficar sozinho, mais vulnerável se torna. Mas quando abraça a solidão, mesmo que por momentos curtos, percebe que não precisa de ninguém para validar seu valor. Cada instante de silêncio é como uma oficina onde você molda sua própria força, paciência e clareza. O caminho da solidão não é de isolamento permanente, mas de reencontro consigo mesmo. É preparação para se relacionar com o mundo de forma consciente, livre de dependências e expectativas injustas. A solidão transforma o vazio em oportunidade, o medo em coragem, a fragilidade em força interior. Enquanto muitos tentam escapar dela, você aprende a caminhar sozinho e nesse caminhar se torna inteiro. Porque a verdadeira reconstrução começa quando você percebe que não precisa de ninguém para se completar. Você já é suficiente, completo e capaz de seguir em frente. A solidão não é abandono. É a fundação silenciosa sobre a qual a sua liberdade emocional e a sua força verdadeira serão construídas. Número 7. A força nasce do vazio que você aceita. O vazio assusta. Ele chega silencioso, sorrateiro, como se fosse uma ameaça. Mas o que você chama de vazio nem sempre é ausência. Muitas vezes é espaço. Espaço para respirar, espaço para reconstruir, espaço para reencontrar a si mesmo. Quando você se apega, luta contra esse vazio. Tenta preenchê-lo com pessoas, hábitos, expectativas e memórias. Mas quanto mais força aplica, mais ele insiste em permanecer. E é aí que reside a grande lição do estoicismo. A força não nasce do que você segura, mas do que você aceita. Aceitar o vazio não é resignação nem desistência. É um ato de coragem profunda. É compreender que algumas coisas não podem ser controladas, que certas perdas são inevitáveis e que tentar impedir o fluxo da vida só traz desgaste. É olhar para o espaço deixado pelo apego e perceber que ele é terreno fértil. Epicteto nos lembra que não devemos desejar que o mundo seja diferente. Devemos desejar ser fortes o suficiente para viver dentro de sua realidade. O vazio é justamente o teste de sua força. É nele que você aprende a caminhar com os próprios pés, a pensar com a própria cabeça, a se sustentar com a própria alma. Quando você aceita o vazio, ele deixa de ser ameaça e se transforma em oportunidade. O que antes parecia falta agora é liberdade. A energia que antes se desperdiçava em resistência passa a ser investida em crescimento, clareza e propósito. A vida não floresce onde há resistência inútil, floresce onde há aceitação consciente. O vazio que você abraça hoje será a força que sustenta amanhã. A coragem de soltar, de abrir mão, de deixar ir, é a mesma coragem que cria um terreno fértil para o novo. A força não está em agarrar, está em aceitar, está em se levantar mesmo quando tudo parece vazio, em continuar andando mesmo quando tudo desapareceu. Aceitar o vazio é, paradoxalmente, encontrar a plenitude que o apego sempre tentou roubar. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a vida floresce quando você aprende a soltar aquilo que te prende. Até o próximo vídeo.